Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research, mais um vídeo. Pessoal, seja bem-vindo. Novamente, estamos de volta aqui trazendo mais informação para você que acompanha a gente pela internet, através do YouTube, no jornalismo investigativo. Você que está acompanhando a gente aí, don't go away, stick around. Amanhã é um dia histórico aqui na América, grande controvérsia. Vou estar explicando aqui para vocês o que de repente pode acontecer. Muitas das vezes as pessoas que estão no Brasil não sabem o que vai acontecer aqui amanhã. E a gente que mora aqui, eu particularmente, 25 anos já, fez, o tempo voa. Eu lembro, parece que foi ontem, se eu fecho os olhos assim, dá para imaginar alguma coisa. Então a gente sabe o que está acontecendo na realidade. Então não tentem entrar aí no barulho da mídia no Brasil, porque eles distorcem. A mídia corporativista aí no Brasil trabalha para a centralidade do capitalismo aqui. Isso você tem que entender. Nós temos dois tipos de burguesia aí no Brasil. Primeiro, aquela que serve o rentismo, aquela que está no sistema financeiro. E a outra é que serve, principalmente, né, aqueles que vivem aí em paraísos fiscais, papéis de Panamales, enfim, companhias offshores que servem aqui as grandes incorporações e traíram o Brasil. Então, vou fazer uma ênfase do Brasil, principalmente nós vimos a declaração de Michel Temer, é só no Brasil. Então, nós temos uma certa culpa no cartório, porque é somente no Brasil onde o pessoal deita e rola e ainda continua sendo protagonista. Vocês viram aí a declaração do Michel Temer, dizendo que ele enfiou o dedo e que ele realmente participou do grupo, né, e do golpe contra a ex-presidente Dilma, que fez parte, ele é informante da CIA desde 2006. Quem dá a cara a tapa sou eu, informante da CIA desde 2006. Ele tem um filho de 11 anos que tem 250 milhões e nunca pregou um prego de bens. Nunca pregou um prego. Um cidadão desse que trai, faz livro como outros aí, Rodrigo Janot, um monte, Sérgio Moro, que acabou com o Brasil, Marcelo Bretas, essa cambada da Operação Lava Jato, que é a própria corrupção dentro do sistema. Então, você que está aí do outro lado, sabe muito bem que essas pessoas, elas não contribuem para o Brasil, elas querem ver o pobre de joelho, eles contribuem por um interesse próprio. E essas pessoas estão livre, solto e leve. E muitas dessas pessoas que traíram a nação, mais de 200 milhões de brasileiros, continuam no poder. Continua aí perpetuando. E muitos de nós estamos enfrentando a jornada para voltar para casa por causa do feriado prolongado. Então, gente, aí depois a gente vai reclamar do leite derramado. É triste, né? Então, Trump ameaça entrar com uma ação na justiça contra os resultados das eleições, tá todo mundo sabendo disso. Ele falou que não vai dar o braço a torcer, a gente sabe muito bem disso. Ele ameaçou entrar com uma ação legal na justiça amanhã mesmo, né? À noite, porque contra os resultados das eleições presidencial. E essa informação foi aí divulgada por vários membros da comitê, principalmente pelo Main Street aqui, como Washington, New York Post, New York Times, Financial Times, ABC, CNN, blá blá blá. Então, Trump falou que é fraude e a manipulação. A gente sabe muito bem que todo mundo já começou a voltar um bom tempo atrás, já tem mais de 60 milhões de norte-americanos que já votaram aqui, não é obrigatório você fazer o voto. A gente tem vários aí incidentes de um governo realmente que não acelerou. Bom, em campos democrata, a gente sabe muito bem que isso jamais. Até hoje, Mr. McConnell, Mr. Schwarzenegger estão aí brigando, principalmente com a Nancy Pelosi, para saber quem que vai dar, não vai dar. O povo está esperando o second estímulo, o segundo cheque, para poder ajudar mais de 60 milhões de norte-americanos que perderam o trabalho aqui com essa pandemia. Então, Trump falou que existe fraude, manipulação, ele não vai entregar, ele preparou já algo, já via em vários tabloides aqui norte-americanos, eu não vou entrar em detalhe, não vou falar o nome aqui, mas a gente está vendo que já tem pessoas que estão articulando algo aí e tem algumas empresas aí também que já tá
se posicionando contra tudo e contra todos. Então, empresas em cidades dos Estados Unidos estão também se preparando para possíveis distúrbios de ataque após os resultados das eleições presidenciais. Então, os caras estão fazendo cerca de segurança, estão construindo com, a gente fala plywood, né? Aí no Brasil fala madeirite, né? Que a gente fala plywood. Eles estão aí, muitos estão fechando não só o comércio, mas particularmente aqui não existe aquelas portas de aço, é tudo porta de vidro, né? Muitos empresários em grandes cidades americanas, inclusive Nova York, Califórnia, Washington, estão tomando precauções contra os possíveis distúrbios e protestos em massa após o anúncio dos resultados das eleições presidenciais que vai ocorrer aí amanhã. Então a gente vai trazer informação, de repente uma live, vai ser a primeira depois da volta aí do governo Piñera. Então, diante desses atos aí que poderá acontecer, de vandalismo, saque, a gente não sabe. A gente sabe muito bem que o Trump, durante sua campanha, destilou ódio, literalmente, aí para que os republicanos incitassem. A gente tem uma lista aí de vários, enfim, grupos da pesada aí, ou seja, se a gente for falar o português, claro, a gente vai falar um pouco sobre os milicianos, né, norte-americana. Aí o Bolsonaro quer copiar. Deixa eu só explicar uma coisa. Não adianta levar as ideias daqui, porque não funciona, gente. É uma outra cultura, uma balança comercial. Ah, não, mas a gente tem que copiar. Lá não se ganha hora, lá o salário é por semana. Lá tem que fazer que nem isso, lá a polícia tem que ser que nem essa. Não funciona, gente. A gente tem que exterminar e nascer de novo no Brasil para colocar tudo em pauta. Não vai funcionar. Nós somos país periférico, nós somos colonizados de formas diferentes. Da mesma forma que o Brasil tem a mesma época que os norte-americanos aqui, a gente sabe muito bem que uns progrediram, outros regrediram. Infelizmente, essa foi a pauta. Enquanto nós fomos colocados de costa num paredão para não aprender sobre política, outros países avançaram através de processo revolucionário, conquistas de redemocratização de países, seguir à frente em investindo em ciência, tecnologia, principalmente educação, que são fatores primordiais, e o Brasil ficou estaque, parado. O Brasil era o país que mais crescia na década de 80. Parou. Hoje está proibido, porque infelizmente tudo é controlado. O nosso próprio povo, como eu já falei, com Michel Temer, Sérgio Moro, essa cambada que está aí, Fernando Henrique Cardoso, Amílio Fraga, Henrique Meirelles, esse lixo dessas pessoas vieram para fora, voltaram para atrair o povo, para atrair as grandes incorporações, setores estratégicos, para entregar, não é para vender, para entregar para os líderes imperialistas. Então, os Bugalus Boys estão aí preparados, o Boja Radim, os Proud Boys, e tem um monte aí que eu não vou entrar em detalhe. Uma dessas três aqui, o bicho pega. Então, um monte de loja. A Casa Branca também foi vista como possível cenário de violentos protestos, de massas e tumultos devido aos resultados das eleições, tudo isso movido para uma cerca, né? Eles colocam uma cerca em volta, né? Principalmente em Nova York, que é um cenário gigantesco aqui. Foram também colocado um complexo, incluindo o elipse do Parque do Lafayette Square, que também fica aqui. Além disso, estima-se de cerca de 250 guardas nacionais que serão implantados na área. Isso em Washington, D.C., lá na Casa Branca. Então, os resultados preliminares da votação não favorecem ao presidente Trump, e os democratas muito provavelmente votarão no ex-presidente John Biden, aquilo que eu já comentei para vocês, mas nas pesquisas nacionais dão a ele como vencedor. A gente tem que entender que as eleições aqui, primeiro, não é obrigatório. Segundo, não é por maioria de voto. Tipo, o Biden tem mais voto do que o Trump, não é. A Hillary Clinton tinha mais e o Trump ganhou por causa dos colégios eleitorais. Então, a maioria dos estados, como Califórnia, Texas, Wisconsin, a Geórgia, North Carolina, Flórida e principalmente Texas, todos esses estados têm a maioria de colégio eleitoral, mas o Texas, que era totalmente favorável a Donald Trump, Biden já passou hoje, depois das 3 horas da tarde. Então, a gente está vendo que John Biden, além de 47%, subiu 48%, e as pesquisas de presidente, a gente sabe muito bem
que é uma margem gigantesca. Então, ele não vai querer admitir, por vias de fato, realmente a perca do seu mandato. Justamente porque, eu vou explicar aqui rápido, para que a gente não possa entrar em contradição. Então, a gente está vendo que agora, chegou aqui o e-mail, eu estou vendo aqui embaixo, finalizando, agora são quase 10 horas da noite, aqui no pool que a gente fala são as pesquisas, né? 15 para as 10. Então a gente está vendo aí que infelizmente aí, até esse exato momento, John Biden está com 53% e o Donald Trump está bem lá atrás com 44%. Bom, a gente tem que ver que muita coisa pode acontecer da mesma forma que aconteceu em 2016. Bom, de acordo com os estudos, John Biden teria hoje 364 delegados, entre os 538. Isso que compõe o colégio eleitoral. Então, o candidato seria reeleito. Donald Trump teria o quê? 174. Então, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque a gente sabe muito bem que se eu for falar de colégios eleitorais, existe aí uma forte miscigenação, principalmente a gente sabe muito bem que além de Trump tentar fazer esse cenário conturbante, muita gente pergunta para nós, Robert, mas se o Biden ganhar, a gente tem que entender que Trump é republicano e tem muitos republicanos que não gostam do Donald Trump. Ele não atuou da forma como deveria, principalmente lá anteriormente. Pode se criar um pragmatismo daqui para frente, porque John Biden, que era o vice do Obama, foram os que mais deportaram imigrantes aqui nos Estados Unidos, que é um país que é formado por uma classe, ou seja, por imigrantes, como o Brasil. Então a gente sabe muito bem que entre Trump e John Biden, a gente sabe que o Brasil vai continuar na sua posição como país periférico lá embaixo, e esses líderes governamentais não vão, na realidade, servir às necessidades do povo norte-americano, diga-se de passagem. De repente pode ter um avanço em algum aspecto, mas a gente sabe muito bem que a economia está fragilizada em todos os aspectos, e muitas dessas coisas também, o cenário é relevante principalmente ao imperialismo. Então, questões como a pandemia, a influência da escolha dos eleitores, com as questões raciais, principalmente com a morte lá do George Floyd em Minneapolis, principalmente as questões do aborto, saúde e economia são as questões mais relevantes na sociedade. Então, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos tem mais de 250 mil pessoas morreram com Covid-19, né, o COVID, e a gente sabe que também já está quase 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. O desemprego é o maior em qualquer outra época, desde a First Depression, primeira depressão, em 1929. Então, o próprio Donald Trump pegou também o coronavírus e tentou fazer um cenário aí para poder ganhar opinião pública. Infelizmente, ele melhorou, se recuperou, menos mal, mas ele sempre tentou manter a questão ideológica acima de tudo. Então, referente ao sistema de saúde, o outro ponto crítico, e o sistema literalmente da saúde, também foi um calcanhar de Aquiles nas questões, principalmente dessas eleições, dos debates propriamente dito. A economia também é fundamental, porque a gente sabe que a maioria dos eleitores americanos, especialmente, não tiveram um índice bom. A gente sabe que, por causa da imposição dos lockdown que tiveram aqui, muitos países recorreram. O pessoal fica na expectativa, porque tudo está centralizado aqui. Tudo depende daqui para o mercado, porque a moeda current around the world, ao redor do mundo, é o dólar. E o dólar é a moeda que realmente proporciona ainda, está no basque do IMF, justamente para você entrar no mercado internacional. Então, é a moeda que está aí, particularmente mesmo sem lastro, está ainda vigente. Então, a gente tem más notícias por Trump, por um outro lado, por causa desses segmentos, propriamente disso, as questões raciais também, ele não soube se sobressair. O aborto é um tema crítico também nessa campanha de 2020, e a gente sabe muito bem que
apenas 15% da população norte-americana vão às urnas, e eles representam 1/4 de todos os eleitores, praticamente representaram de 2016 de Hillary Clinton. Mas a gente sabe muito bem que muita gente aqui não é obrigado a votar, e todas essas informações aí são cabíveis ao acontecimento de amanhã. Então fique ligado, você que está aí, don't go away, stick around, a gente volta trazendo mais informação, de repente uma live, a gente vai trazer mais informação. Dólar disparou no Brasil, alta do arroz também, porque justamente os caras que estão vendendo, eles não vão querer fornecer, eles vão querer vender para fora para ganhar em dólar. Então esse é o olho do nosso povo. Então, deu para entender mais ou menos o que pode acontecer, e o fator primordial é o que poderá acontecer. Então, muita gente questiona, a gente vai trazer informação para vocês. E termino como eu comecei. Trump pode ameaçar entrar com uma justiça, ele vai querer postergar, entende? Novembro, dezembro, janeiro, e assim ele não vai querer arredar o pé, porque justamente isso ele não fez, ficou de 2017 até o começo desse ano brigando com a China. Antes era a Rússia, depois a China. Então, por questões unibilaterais, a gente vê aí que realmente a campanha de Donald Trump foi um fracasso. Muita gente pergunta como é que vai ficar a posição do Jair Messias Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro vai tentar se ajoelhar nos pés de John Biden, porque ele vai querer, ou vai se opor de uma certa maneira com pragmatismo, um paradoxo diferente, ou ele vai querer realmente se isolar e manter. Porque a gente sabe muito bem que essa direita no Brasil ela vai perpetuar, e a direita ao redor do mundo, a gente sabe que Steve Bannon também está aí, e eles estão perpetuando, principalmente com fake news e principalmente nas redes sociais. Bom, tudo isso, a gente vai trazer mais informações, são os passos mais rápidos para vocês que estão acompanhando. Bom, gostou? Se inscreve, deixa os comentários aí abaixo e vamos seguir em frente. Aqui é uma coisa, aí no Brasil a gente precisa reconstruir o Brasil, e somente com a ajuda de vocês. Esquece, gente, não existe outra forma. Se não for nós, a gente nunca vai sair da lama. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.